Olá, tudo bem com vocês? Me digam uma coisa, vocês sabem como cultivar uma vida de leitura? Quem responde a essa pergunta pra gente é ninguém menos que C.S. Lewis. É sobre esse livrinho maravilhoso que nós vamos conversar hoje. Esse livro traz um apanhado de conselhos do autor a respeito de leitura e do hábito de ler, que foram retirados de livros, cartas e ensaios escritos por ele. Para quem não tá ligando o nome à pessoa, C.S. Lewis é o autor de As Crônicas de Nárnia. Para quem me acompanha aqui há mais tempo, sabe que temos um projeto de leitura das Crônicas de Nárnia que está um pouquinho estacionado aí, né, mas que pretendo retomar em breve, em que eu faço a leitura das crônicas e trago vídeos falando sobre elas em português e também em libras. Sim, este é um canal bilíngue. Alguns vídeos estão em língua brasileira de sinais. Claro, não consigo fazer com tanta frequência porque é uma língua na qual eu não sou fluente, então me exige um pouco mais de trabalho, mas sim pretendo retomar esse projeto em breve. Mas voltando aqui para como cultivar uma vida de leitura, esse é um livro que traz algumas dicas e hábitos, como eu falei a respeito do autor, de uma forma muito suave, com bastante leveza. O que eu achei muito interessante é que ele não nos traz, não nos impõe uma lista de regras ou nos exige uma lista de características, atributos, para nos classificar como um verdadeiro leitor. Não, é apenas um compartilhamento dessa rotina de leitura do autor e um compartilhamento do que ele acredita ser o ideal para ser considerado um verdadeiro leitor. Bom, esse eu imagino que é mais um daqueles vídeos que ou vai durar 40 minutos ou vai ser aí praticamente um audiobook, porque é impossível passar por esse livro aqui sem ter uma vontade irresistível de ler todos os trechos que foram marcados. Bom, eu vou tentar passar por alguns deles, prometo segurar um pouquinho essa minha vontade de ler tudo que eu anotei e tudo que ele trouxe de muito interessante aqui. Vou começar comentando um pouquinho sobre o prefácio, que traz um breve panorama a respeito da vida do C.S. Lewis. Só para esclarecer, esse livro aqui, ele reúne realmente os escritos de C.S. Lewis a respeito da leitura, né? Fica de lado aqui os escritos dele mais voltados ao cristianismo. Então aqui é leitura e crítica literária. O prefácio, então, começa falando a respeito da memória de C.S. Lewis, que dizem que era uma memória invejável. Inclusive, ele traz uma dica preciosa aqui com relação a memorizar livros e trechos. E aí, olha que interessante, já diz que aos 10 anos, mais ou menos, ele começou a ler Paraíso Perdido de Milton. E que aos 11 anos, ele já adquiriu o hábito de inserir nas suas cartas citações da Bíblia e de Shakespeare. E olha isso, na adolescência ele já lia clássicos e os livros da sua época em grego, em latim, francês, alemão e italiano. Sobre Paraíso Perdido, aqui fala que era possível que alguém lesse qualquer citação em qualquer ponto do livro e C.S. Lewis teria a habilidade de continuar falando o que estaria na sequência daquela citação. Tão poderosa era sua capacidade de memorizar os livros. Por isso, também, é que foi possível a ele inserir tantas referências e citações em tudo que ele escrevia. Por exemplo, nos 3 volumes de cartas de Lewis é possível encontrar 12.000 referências. E aqui também fala que em Crônicas de Nárnia a obra está repleta de citações a outras obras literárias. Sobre a rotina de leitura de Lewis, aqui fala que o tempo de leitura dele incluía de 7 a 8 horas por dia. E que a rotina ideal para ele de leitura e de escrita seria a seguinte: das 9 da manhã à 1 da tarde e novamente das 5 da tarde às 7 da noite. Nesse intervalo ele almoçava e dava a sua caminhadinha. Bom, chegamos então no conteúdo do livro de fato. Esse livro é dividido em 2 partes. A primeira delas é realmente mais tópicos e conselhos, e a segunda parte vai trazer uma espécie de resenha, de opiniões, de alguns ensaios a respeito de
obras específicas e determinados autores. Como eu disse, eu vou tentar ser breve a respeito desses tópicos aqui do início, que são interessantíssimos. O primeiro tópico já nos faz uma pergunta: por que lemos? E esse trecho aqui foi retirado do livro Experimento em Crítica Literária, que me deixou bem interessada também para fazer essa leitura. E ele começa dizendo o seguinte, queremos ver com outros olhos, imaginar com outras imaginações, sentir com outros corações e com os nossos próprios também. É um excelente motivo que nos faz ler, né? É muito interessante porque Lewis é extremamente equilibrado, como eu disse, ele não nos impõe nada, e a respeito da leitura é a mesma coisa. Ele justifica, porque somos leitores, porque nós queremos viver outras experiências, e nem por isso nós vamos gostar de todas. Isso funciona exatamente como as nossas experiências particulares, algumas são boas, outras nem tanto, isso vai funcionar para as leituras também. Aqui ele levanta o ponto de como nós somos devedores aos escritores, porque afinal de contas eles nos proporcionam, muitas outras possibilidades. E ele faz uma diferenciação entre o literato e o não literato, a respeito de quem não é um verdadeiro leitor. Ele diz que pode ser uma pessoa cheia de bondade e bom senso, mas é alguém que vive em um mundo minúsculo e que nós, entendo verdadeiros leitores, nos sentiríamos sufocados nesse mundo. E ele termina esse primeiro tópico com a frase: mas ao ler a grande literatura eu me torno 1000 homens e mesmo assim continuo a ser eu mesmo. O segundo tópico também nos traz uma pergunta, que é como saber se você é um verdadeiro leitor. Esse aqui também foi retirado do livro Experimento em Crítica Literária e é muito interessante porque ele traz alguns subtópicos em que ele vai nos ajudar a identificar se somos verdadeiros leitores. Se nós cumprimos aqueles atributos, então quer dizer que somos. O primeiro ponto que ele levanta é que um verdadeiro leitor adora reler livros. E aí ele fala que quem usa o argumento de eu já li isso e que considera o assunto acabado, finalizado, não seria um verdadeiro leitor. Porque o verdadeiro leitor não encerra o assunto mesmo já tendo lido aquele livro. Ele entende que a releitura é importante para reviver experiências e porque a cada momento que nós voltamos ao mesmo livro, nós somos uma pessoa diferente. É como um rio que corre. Nós nunca vamos entrar no mesmo rio e nós nunca vamos entrar na mesma leitura 2 vezes. E ele chega a dizer que quem lê grandes obras vai relê-las até 30 vezes no decorrer da vida. Outro ponto levantado pelo Lewis é que o verdadeiro leitor não vê a leitura como um último recurso. E aqui ele fala como aquela leitura que nós pegamos para fazer uma viagem, ou quando nós não temos mais nada para fazer, ou aquele livro que nós lemos para dormir. Ou seja, isso não acontece na vida de quem coloca a leitura em primeiro plano. Afinal de contas, quando nós priorizamos alguma coisa, nossa tendência é colocá-la em primeiro lugar. Ele diz também que quem é o verdadeiro leitor está sempre em busca de um lugar silencioso e sem perturbação para que possa passar horas na sua atividade de leitura. E que quando esse prazer é retirado da pessoa, ela se sente empobrecida. No tópico seguinte, ele vai levantar uma questão de que as histórias infantis não são feitas apenas para crianças. E ele vai justificar dizendo que se uma história originalmente infantil, ela é apenas para aquela faixa etária, significa que ela não é uma boa história. E ele faz uma analogia muito interessante da história infantil com a música, com a valsa, por exemplo. Ele diz: uma valsa de que você gosta apenas quando está valsando é uma valsa ruim. E aí eu me lembro de todos aqueles livros que a gente lê já adulto, que são livros que foram escritos prioritariamente para crianças. Por exemplo, Alice no País das Maravilhas, Peter Pan, O Mágico de Oz, A Bela e a Fera, O Quebra-Nozes. Recentemente eu li e comentei sobre ele aqui no canal, que é Os Meninos da Rua Paulo. Falei muito a respeito disso também, por ser um livro escrito para crianças, mas que traz grandes lições para os adultos. E é muito interessante o que ele fala a respeito de uma confusão que as pessoas fazem, que é muito comum, de
confundir com maturidade. Por exemplo, se eu cresci, se eu sou uma pessoa desenvolvida, se eu já tenho um conhecimento, uma bagagem, não significa que eu tenho que abandonar aquela prática, eu não preciso trocar uma pela outra. Ele fala que por ele ser um homem adulto, ele apenas adicionou um gosto. Quando era criança ele tinha um gosto, agora ele tem dois. Tem uma parte que é super legal, que ele diz que quando ele cresceu, ele se tornou um homem adulto e abandonou a infantilidade de achar que leituras infantis não eram mais para ele. Esse tópico ele encerra com essa frase aqui, ó: aqueles de nós que são censurados quando mais velhos por ler livros infantis, também foram censurados quando crianças por ler livros considerados para mais velhos. Nenhum leitor que se preze anda em obediência a uma tabela etária. Outra discussão interessante que Lewis levanta aqui está nesse tópico, porque contos de fadas costumam ser menos ilusórios do que histórias realistas. E então ele faz um comparativo entre aquelas histórias que nós costumamos ler na escola e as histórias fantasiosas, histórias de contos de fadas. Muitos podem achar que são histórias que tiram a criança da realidade, as histórias de contos de fadas, porque nada daquilo existe, nada daquilo é possível, então a criança vai ficar com a sua cabeça sempre no mundo da lua, não vai saber reconhecer entre a história de contos de fadas e entre a realidade. Mas ele fala que é justamente ao contrário. A criança tem a capacidade de entender que aquele conto de fadas está no mundo da fantasia e só vai trazer coisas positivas, experiências alegres e satisfatórias e agradáveis, diferente de histórias que são mais realistas, como por exemplo uma criança que vai em busca de um tesouro e encontra um grande baú de moedas de ouro, enfim, um exemplo. E aquilo vai gerar uma comparação na criança. E nós sabemos que a comparação é um dos ladrões da alegria, porque aquela criança sabe que ela nunca vai conseguir descobrir um tesouro daquele. Ou, por exemplo, uma criança que acaba sendo o grande sucesso de um campeonato de futebol da escola. Aquilo vai gerar um sentimento de insatisfação na criança, por ela saber que ela não tem determinada capacidade. É muito interessante essa discussão que ele levanta, trazendo os benefícios, né, dos contos de fadas ainda maiores do que as histórias para as crianças que geralmente são passadas nas escolas. Ele fala ainda a respeito dos benefícios de ler livros antigos e de não ficarmos alienados apenas nos livros contemporâneos, que nós aprendemos muito mais com os erros, né, dos livros antigos. Eu achei muito legal quando ele fala a respeito de que ele cresceu rodeado por livros. Ele fala que o pai comprava todos os livros que lia e nunca se desfazia de nenhum. Então, diariamente ele estava cercado por livros novos, ou seja, novas aquisições iam sendo adicionadas à biblioteca à qual ele tinha acesso. Achei super legal, principalmente nos dias de hoje, em que existe essa discussão de fazer os livros circularem, não acumular livros na biblioteca, o que eu acho particularmente completamente desnecessário, né? Eu já li, eu não preciso mais e vou me desfazer, passar para frente. Por quê? É uma pergunta que sabemos a resposta se nos voltarmos aqui para os conselhos do C.S. Lewis. Ainda mais que ele levanta a importância de reler livros e de ter livros para consulta, principalmente os livros antigos. Ele fala também sobre o amor que ele desenvolveu ao livro como objeto livro mesmo, e com esse livrinho aqui em mãos a gente consegue entender bem C.S. Lewis, porque, né, além do conteúdo, esse livro aqui é muito bonito como objeto livro também, e ele fala um pouco sobre isso. Fala também sobre a sensação de encontrar um novo autor favorito pela primeira vez e compartilha com a gente essa experiência. E eu tive uma experiência muito agradável com esse livro aqui, que é quando um autor recomenda um outro autor ao leitor. E eu fiquei muito feliz de conhecer os autores favoritos e livros favoritos do C.S. Lewis. Alguns deles, inclusive, já estão na minha lista de próximas leituras. Ele fala sobre como os filmes podem arruinar os livros, e aí com essa opinião acredito que muitos de nós vão concordar. Também traz uma discussão interessante como o ser humano é capaz de matar as palavras, trazendo outros significados a elas. E ele traz exemplos de palavras, por exemplo, como moderno, contemporâneo, que são palavras que a elas é adicionado um significado muitas vezes errôneo de algo que seja melhor. A essa atitude de
depreciar ou de trazer novos significados a determinadas palavras, ele justifica como se fosse a nossa incapacidade de descrever algo. E por não ter essa capacidade de descrição, nós temos a tendência de justificar como sendo bom ou mal algo de que gostamos ou de que não gostamos. E a partir daí colocamos um juízo de valor e damos um novo significado errôneo às palavras. Ele exemplifica mais uma vez, trazendo bem forte a questão da palavra cristão, que para alguns o simples fato de ser cristão significa ser bom ou mal, mas que na verdade cristão é a definição de um ser que professa uma determinada fé baseada no cristianismo. E essa é uma discussão tão atual, né? Principalmente nos dias de hoje, em que nós somos forçados a colocar algumas palavras em desuso, porque a elas é atrelado algum significado, algum sentido, muitas vezes sem fundamento, ou por outro lado nós somos induzidos a incluir no nosso vocabulário outros termos que, se forem investigados, né, etimologicamente na origem da palavra, não significam bem aquilo ali, que na verdade nós entendemos que acabamos sendo usados como massa de manobra para determinado posicionamento político ou social. Bom, depois dessa parte aí desses tópicos mais práticos sobre um verdadeiro leitor, a gente tem a opinião do C.S. Lewis um pouco mais clara a respeito de alguns autores, alguns livros, como eu falei, e ele traz bastante sobre Tolkien, né? Nós sabemos que os dois foram grandes amigos. Temos uma resenha até que bem longuinha a respeito de O Hobbit. Quem tiver a oportunidade, a gente lê essa resenha, é maravilhosa. Nessa segunda parte também temos trechos especialmente de cartas, né? E eles são até bem curtinhos, como esse aqui, por exemplo, em que ele fala que, evidentemente, todos deveriam reler um bom livro ao menos uma vez a cada 10 anos. E eu preciso dizer que concordei com muito do que tem aqui, mas não concordei especialmente com um ponto que C.S. Lewis levanta, que é livre para pular. Olha o que ele diz. É bobagem achar que ao ler um livro você nunca pudesse pular algumas páginas. Todas as pessoas sensatas têm a liberdade de fazer isso quando chegam a um capítulo que acham que não terá utilidade para elas. E aí eu fico pensando, vocês pulam páginas dos livros? Eu confesso que eu já fiz isso quando eu era criança e adolescente, o que eu considero perdoável. Já para adultos, não tem perdão. No máximo, o que eu faço seria dar uma acelerada na passada de olhos nas linhas, nas frases, mas jamais pular páginas de livros. E aí eu pergunto mais uma vez, como é que essas pessoas que pulam parte dos livros identificam quais partes elas podem pular que não vão interferir na compreensão do livro lá na frente? Confesso para vocês que não entendo, não concordo, acho que sim, se você quiser pular, o direito é todo seu, mas para mim já perde um pouco do respeito aí, tá? Até porque depois que conclui o livro, a pessoa se acha no direito de dizer, sim, eu li o livro. A minha vontade é dizer, não leu não, volta que leu errado. Primeiro lê tudo, depois diz que leu o livro. Aqui a gente vê também que C.S. Lewis gostava de Jane Austen, gente, que fofo. E ele não gostava de Henry James, olha o que ele diz. Você não conseguiria fazer-me gostar de Henry James e não gostar de Jane Austen, por mais que tentasse. Que fofo. C.S. Lewis gostava de Jane Austen. Tanto é que ele diz, tenho lido Orgulho e Preconceito durante toda a vida, porém não me enjoo do livro nem um pouco. Eu confesso pra vocês que me deu até uma vontadezinha de dar uma nova chance a Jane Austen. Dela eu só li Lady Susan e achei chatíssimo, mas agora estou reconsiderando, tá? Fiquei chocada com a opinião de Lewis a respeito de Alexandre Dumas. Ele não gostou de Os Três Mosqueteiros. Temos opiniões também sobre Hamlet, sobre Tolstói, sobre Huckleberry Finn. E essa edição aqui termina com um exercício bem legal, com alguns tópicos, para que nós possamos responder mentalmente, refletir sobre as nossas leituras e, a partir das nossas respostas, chegar a uma conclusão, se somos verdadeiros leitores ou se ainda estamos no caminho.
Bom, gente, como eu disse, é irresistível, né, não fazer leituras de vários trechos desse livro. É um livro riquíssimo que, além de trazer opiniões de um autor super consagrado, nos traz excelentes reflexões sobre a leitura, sobre tudo que permeia o hábito da leitura, nos acende um alerta para muitos temas. São discussões super atuais que podem ser trazidas para os dias de hoje e é um verdadeiro deleite acompanhar um pouquinho da opinião de um grande autor como C.S. Lewis. Deixo então essa super sugestão de leitura para vocês, espero que tenham gostado. Se gostou, curte esse vídeo, dá aquele tradicional joinha, se não é inscrito, se inscreve no canal. E para quem tem interesse em adquirir esse livro, eu vou deixar o link dele aqui embaixo para onde vocês podem encontrá-lo na Amazon. Lembrando que se comprar qualquer item através do link que eu vou deixar lá embaixo, você me ajuda a manter o canal, trazendo essas excelentes dicas aqui nos próximos vídeos, sem pagar nada a mais por isso. A gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo e até mais!